Pessoal, está entrando no ar mais um programa Fôlego e no programa de hoje nós vamos contar uma história que há bastante tempo eu quero contar para vocês que são seguidores da corrida. É a história de um camarada meu, de um cara que corre aqui comigo, aqui da minha cidade, aqui de Jundiaí, mas que conseguiu um feito histórico nesse mês que passou, no mês de outubro. Ele completou 2 maratonas abaixo de 3 horas e ganhou as 2 no intervalo de uma semana. Esse é o corredor que a gente está falando, é o João Teoto, que é meu camarada de corrida, meu parceiro de corrida, a gente treina no mesmo local. João, em primeiro lugar, queria te dar os parabéns pelo que você conquistou. 2 maratonas no espaço de uma semana, você vencer as 2, e as 2 abaixo de 3 horas, para quem entende de corrida, a gente sabe do que a gente está falando, é algo bastante difícil, é uma coisa que talvez muito pouca gente dentro da corrida tenha gabarito e capacidade de alcançar. Então, em primeiro lugar, parabéns pelas tuas conquistas. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa epopeia aí. Muito obrigado, Gustavo. Eu tinha vontade de correr uma prova pequena, assim, uma maratona com pouca gente lá na Califórnia. E quando eu programei a viagem, eu acabei descobrindo que viajando de carro daria para correr 2 em 2 domingos seguidos. Eu programei, já sabia mais ou menos que dava para ficar bem colocado, porque as provas eram maratonas chamadas de maratonas locais, poucos corredores. E no fim deu tudo certo, eu terminei ganhando as 2. Mas assim, você planejou, você estudou as provas, você viu como que elas eram, estudou percurso, como foi? Você se preparou para correr 2 provas no intervalo de uma semana? Porque isso a gente sabe que há um desgaste natural do atleta depois de uma prova. Depois de uma semana você correu outra com um tempo mais rápido que a primeira e ganhou também. Eu treinei, me preparei para as 2. Meu treino já a partir do ano passado, que eu me contundi 2 vezes, eu resolvi testar um treino para maratona baseado no volume, praticamente sem intensidade, mas com muito volume de treino. E para essas 2, eu praticamente todo final de semana o meu longo era de 42 quilômetros para cima, para ir acostumando a correr essa distância em 2 finais de semana seguidos. E no fim deu tudo certo, saiu até melhor do que o esperado. A gente vai falar do seu treino, eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso também, mas vou chegar lá daqui a pouquinho. Queria primeiro que você me contasse como foram as 2 experiências, né? As 2 cidades. Você correu em Cloverdale, que é uma cidade da Califórnia, naquela região de produção de vinho, e depois em Paso Roble, que é outra região, outra cidade de perto também dentro da mesma região. E as 2 provas você terminou abaixo de 3 horas. Como que eram esses percursos? Quem são as pessoas que participam dessas provas? Era população local? Era gente atleta regional? Como que era? As 2 cidades são cidades pequenas. Cloverdale tem 8.500 habitantes e fica mais ou menos a 130 quilômetros ao norte de São Francisco. É uma região de produção de vinho. A largada e a chegada da prova eram dentro de uma vinícola. E existia uma prova de 5 quilômetros, uma meia maratona e a maratona. Na maratona de Cloverdale participaram 42 pessoas. O trânsito não é fechado, correm estradas asfaltadas, secundárias, tem o apoio de voluntários lá com água e isotônico, e a prova é aferida com chip, uma prova normal. Agora, você corre sozinho praticamente o tempo inteiro, é 0 público e praticamente 0 gente do seu lado também. Mas a experiência é muito boa, a paisagem muito bonita, você tem a vantagem, como a prova é pequena, você não tem toda aquela logística difícil para chegar, sair muito antes do hotel e tal. Você pode sair 40 minutos antes, chega, estaciona o seu carro com tranquilidade e já está pronto ali para a largada. Percurso rural, né? Porque é cidade para 8.000 habitantes, imagina uma cidade pequena. Então, para quem é de Jundiaí, as estradas são parecidas com aquela estrada que vai do Caxambu para Jarinu, assim, estradinhas estreitas, um pouco de sobe e desce, pouco movimento, bem tranquilo. Plantação de uva aqui, outra ali? Na realidade, muita uva, bastante plantação de uva mesmo, porque a produção de vinho na Califórnia é muito grande. E a hora que você percebeu que você ia ganhar a prova? Você já chegou achando que dava para vencer?
Como eu já tinha visto o resultado do ano anterior, eu achei que eu tinha chance, né? Mas você sabe tão bem como eu que maratona é só quando termina mesmo, né? A de Cloverdale teve uma vantagem, que ela tinha 2 vai e vem, um no começo no quilômetro 8 e outro mais ou menos no quilômetro 30. Então, quando tem vai e vem, você sabe que dá para você ver, saber a distância de quem vem vindo atrás. Então, na largada, fui junto com um rapaz mais novo e tal, ele foi uns 4, 5 quilômetros, daí ele começou a ficar para trás. Mesmo assim, a gente fica com um pouco de medo, né? Vai saber o que o pessoal guardou para o final, né? Então, eu continuei me esforçando e, no fim, cheguei 17 minutos na frente dele, mais ou menos. Uns 4 quilômetros na frente. Mais ou menos isso. E depois, uma semana depois, um novo desafio. Aí, 2 minutos mais rápido você foi. Essa segunda prova é uma cidade maior um pouco, tem 30 mil habitantes e fica mais ou menos no meio do caminho entre Los Angeles e São Francisco. É outra região produtora de vinhos e a prova já é um pouco maior, tem um pouquinho... Na maratona não tinha muito mais gente, tinha umas 60 pessoas, mas o percurso é aferido e qualifica para Boston. Quer dizer, é uma prova oficial mesmo, vale para Boston. E observando o pessoal que estava lá para disputar, já deu para ver que ia ser um pouco mais difícil. Mas no quilômetro 8 dividia. Daí eu comecei a perceber, quando fazia uma curva e tal, que tinha um outro corredor, uns 50, 100 metros atrás de mim, o tempo todo acompanhando. Eu já percebi que o cara sabia mais ou menos o que ele estava fazendo ali, né? E era mais novo. Eu falei, se eu deixar para o final, com certeza ele ganha de mim, porque nos últimos 300 metros, quem é mais novo vai ter mais velocidade. Quando chegou no quilômetro 37, mais ou menos, eu vi que ele ficou uns 3, 4 metros para trás. Eu falei, agora é hora de eu tentar abrir, né, para resolver o negócio agora. E daí eu comecei a forçar o ritmo, ele não acompanhou. E daí eu comecei a forçar mais e comecei a dar umas olhadas para trás. Daí o batedor da bicicleta, que me acompanhou a prova inteirinha, ele falou assim, você está sozinho, pode ficar sossegado, né? Daí que eu fiquei sabendo que eu ia ganhar mesmo. E um detalhe interessante nessa prova também, o batedor falava de vez em quando alguma coisa no celular, rádio, mas não sabia o que era, né? Ficava meio longe. Daí minha mulher, que ficou me esperando o tempo todo ali na chegada, falou que ele transmitia pro rapaz que estava lá no som e tal, como é que estava indo, quem estava em primeiro. Está sendo narrado ao vivo. Então, de vez em quando eles já avisavam. Então ela mais ou menos também já sabia que eu estava chegando. Mas muito bacana, né? E a história de você ser um estrangeiro e ganhar uma prova lá? Como que o pessoal, os americanos, reagiam ali, né? Então, os participantes, na maratona, praticamente ninguém era da cidade. Era quase todo mundo da Califórnia, mas de outras cidades, de Los Angeles, de São Francisco, tanto uma como a outra maratona. Quando eu vou correr no exterior, eu procuro pôr na camiseta uma bandeira do Brasil na frente e atrás. É muito bom, até porque você pode encontrar outro brasileiro, se identificar, ou o pessoal que fica assistindo para dar um incentivo já fala, vai Brasil e tal. Lá não aconteceu muito isso, eu não sei se eles não reparavam na bandeira ou achavam que não ia ter nenhum estrangeiro lá. Mas quando chegava o pessoal falava, veio do Brasil até aqui para correr e tal, e foi muito interessante. Eu não percebi assim discriminação nenhuma, pelo contrário. Eu acho que até para eles deve ser um negócio bacana de ver, né? Alguém que saiu de um país tão, né, distante para vir correr uma prova que para eles que é uma prova pequena, cidade pequena, vai lá e fatura, deve ser um negócio diferente. E premiação, ganhou a premiação? Então, a premiação era, a primeira prova tinha um troféu e algumas garrafas de vinho. Ah, que legal. E uma cestinha com algum produto local. A segunda teve uma premiação maior ainda, mas que infelizmente eu tive que deixar quase toda ela lá nos Estados Unidos, porque não dava para trazer. Era uma caixa com 24 garrafas de cerveja, de uma cervejaria local, uma garrafa de vinho de uns 2 litros, autografada pelo produtor do vinho, e mais uma garrafa de vinho de tamanho normal. Você deixou lá? A garrafa grande e a menor de vinho eu trouxe, o resto eu fui doando nos hotéis ali para o pessoal e tomei um pouco de cerveja para comemorar.
você é um atleta amador, né? Você se inclui no hall de atletas, como eu me incluo também, de gente que gosta da corrida porque vê na corrida satisfação pessoal, gosta de praticar, mas você é um atleta amador, você é um empresário, tem trabalho, você não vive do esporte, mas você consegue resultados, né? E consegue atingir resultados dentro da corrida que são impressionantes, assim. Queria contar um pouco da sua história para o pessoal que está em casa. Quanto tempo que você está correndo, né, em primeiro lugar, e depois a gente fala um pouco do seu treino, porque você fez 2 provas abaixo de 3 horas no intervalo de uma semana. Eu acho que isso é um marco aí para a gente ponderar, né? Aonde está o segredo desse treinamento? Eu acho que o segredo para qualquer corredor é descobrir o que funciona para ele, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, pode ser diferente para outra pessoa. Eu comecei a correr em 2006, comecei a treinar para fazer minha primeira prova, que foi a Unimed de 2006. Até hoje foi a prova mais emocionante para mim. Eu nunca tinha competido, nunca tinha corrido. Prova de 10 km. De 10 km aqui na Ferroviários. Só de completar a prova, assim, eu fiquei muito contente. À noite tive até dificuldade para dormir, mas não era de cansaço, eu ficava lembrando da corrida e tal, então eu gostei muito mesmo, daí não parei mais. E na realidade eu treino para competir mesmo, eu gosto da competição, treino para melhorar meu tempo e não, o motivo principal é esse mesmo. E o treino, eu fazia treinos mais tradicionais, né? Eu sempre treinei por minha conta mesmo, eu nunca tive treinador. Eu gosto de ler bastante sobre o assunto e eu mesmo vou fazendo meu treino. Mas o ano passado eu tive 2 contusões que me deixaram quase um mês parado as 2. Então eu resolvi partir para um outro tipo de treino, que é um treino mais baseado no volume. Tirei intensidade, porque as 2 vezes que eu me machuquei foi durante treinos de intensidade, fazendo tiro e tal. Bom, você falou que começou a correr em 2006, nós estamos em 2013, você tem 7 anos de corrida. Nesses 7 anos você teve uma evolução da sua primeira prova de 10 km para maratonas, algumas maratonas abaixo de 3 horas já, não sei quantas foram, mas as últimas 5 pelo menos fez abaixo de 3 horas. Na realidade, como eu tinha me contundido em dezembro, eu fui correr a maratona de Dubai em janeiro, sem um treino adequado, fiz em 3 horas e 5. Mas antes você já tinha? Daí já tinha feito uma abaixo de 3 horas em Miami ano passado. Depois as outras todas foram abaixo de 3 horas. Eu fiz Boston para 2h56, Porto Alegre para 2h53, Cloverdale para 2h58 e Passo Robles para 2 horas e 56 minutos. Você está com quantos anos? 54. E só 7 anos de bagagem, né? Só 7 anos. Mais 7 anos de treinamento constante, levando vida regrada. Eu acho que isso também importa muito, né? Você tentar manter uma vida de atleta, tanto na hora do treino como fora dele. Você tem cuidados com a alimentação, eu te conheço, sei que você tem. Conta um pouquinho, pessoal, como que você se alimenta, se você se suplementa. Faz 1 ano e meio já que eu já não comia quase carne e eu resolvi praticar uma alimentação vegetariana. Eu praticamente não suplemento, eu tomo um multivitamínico aí, qualquer que tenha vitamina B12, um comprimido a cada 2 dias mais ou menos. E tomo um pouco de condroitina pro joelho, um comprimido por dia. É o único suplemento que eu tomo. E eu acho que você tendo uma alimentação com alimentos frescos, nutritivos, baseado em legumes, verduras, frutas, arroz integral, feijão, essa alimentação vai fornecer tudo o que você precisa para correr. Você não precisa recorrer a suplementos caros e artificiais para completar isso. Você falou que não tem um treinador, mas você faz um acompanhamento periódico com algum tipo de fisioterapeuta ou para te acompanhar mesmo, para ver o teu desgaste natural? Então, a única coisa que eu faço é com a Elce Carbonari. Eu vou uma vez por semana fazer um reforço muscular, alongamento na academia, e quando acontece alguma coisa errada, é ela também que conserta. Gente, Elce Carbonari, você já conhece, já esteve aqui no Fôlego, outra oportunidade.
E é treinadora, se eu posso dizer treinadora, né? Não você faz um treinamento específico com o João de fortalecimento. É isso? Não, na parte da fisioterapia, a gente faz a parte preventiva para os corredores. Então, eu não faço a parte do treinamento dele. Ele falou, ele não segue nenhum tipo de planilha, mas ele vem uma vez por semana aqui para você... Uma vez por semana, onde eu e o meu outro profissional, que é o Rogério, faz a parte da musculação e do treinamento funcional específico para os músculos da corrida, e eu faço a fisioterapia usando a técnica do Pilates só em alongamento com ele. E agora, então, sua opinião. Estamos tratando de um caso a ser estudado, né? Realmente, é para ser estudado. É muito diferente, porque assim, ele treina muito, treina com os estudos que ele faz e não se machuca. Então, assim, ele tem um fator genético aí que favorece, porque a gente sabe que a corrida, o número de lesão é muito grande, né? O que você achou quando você ficou sabendo que ele tinha faturado as 2 provas lá, no intervalo de uma semana, com os tempos que ele atingiu? Foi uma surpresa, porque a primeira já foi com um resultado excelente, né? Daí na segunda, melhor ainda. E aí você fala assim que todos os artigos que a gente lê fala que tem que ter pelo menos 3 meses de descanso. Eu mesmo sou uma que estou sempre falando para ele, precisa descansar, precisa parar, e daí em uma semana ele faz outra e ainda diminui quase 2 minutos. E disse que deu um longuinho no meio da semana, uns 12K, só para não... Para relaxar, para regenerativo dele. Se dá para preparar alguma coisa para ele agora, como que vocês vão trabalhar? Ou ele segue na toada dele e você vai tentando aparar as arestas? Ele segue no ritmo dele, pelo menos ele me dá um dia da semana para a gente poder trabalhar e ajudar um pouco aí no resultado aí. Você deve ter escutado várias vezes que treinamento exige planilha, exige suplementação, exige tudo isso e daí? Como contestar, né? Eu acho que as coisas às vezes podem ser mais simples do que parecem. Eu fazia minhas planilhas, mas é uma coisa que dá um pouco de trabalho. Esse ano aqui nem fiz planilha mais, tá? Fui mais ou menos pela cabeça mesmo, controlando a quilometragem semanal e acabou dando certo. Eu acho que mesmo na corrida não tem muito sentido sofisticado demais. Talvez com uma estratégia mais simples você possa conseguir resultado semelhante. Agora, seu treino é volume. Você gira aí 120, 140 por semana, por aí? Então, para essas últimas maratonas, ou a semana de pico, que foi 3 semanas antes da primeira maratona, eu rodei na semana 170 quilômetros. Antes eu vinha vindo com 120, mais ou menos, subi para 130, 150, 170 e depois o volume desceu para chegar descansado na prova. Você tem um histórico de esporte na sua vida? Você praticou esporte antes de fazer corrida? Você tem uma memória genética de algum esportiva de alguma maneira? Porque são 7 anos só e você tem um desempenho que é um desempenho... Hoje, eu me arrisco a dizer que se você tivesse 26, você estava disputando na elite do esporte. Você não pensa isso? Pode ser, mas não adianta, agora já passou, não dá para voltar mais. Na realidade, eu pratiquei pouco esporte, sempre fui meio ruim assim, de esporte que exige habilidade, então eu não era bom de jogar futebol. Eu jogava, mas jogava mal. Jogava tênis, mas jogava mal. Aliás, até eu falo brincando que a corrida é o esporte de quem não deu certo em nenhum outro esporte que exige habilidade. Mas por quê? Não fala isso. E eu não tenho, não. Eu acho que pratiquei menos esporte do que a média. Inclusive eu cheguei a ser relativamente obeso. Antes de eu começar a correr, uns 2 anos antes, eu cheguei a pesar 92 quilos. Hoje você está com quanto? 61. Então, 30 quilinhos ficaram pelo caminho. 30 quilos é uma diferença grande. Tem uma coisa também, eu acho que uma coisa que eu fiz razoavelmente bem foi escolher direito meu pai e minha mãe, porque as 2 famílias são de pessoas com muita longevidade, que tanto na família do meu pai como da minha mãe é comum todos os irmãos passarem de 90 anos. Então isso eu acho que ajuda, é uma coisa que pode ajudar na corrida, ninguém tem problema cardíaco, nada parecido. João, qual que é o plano agora? Quais são as próximas? Eu sei que você vai para Boston de novo, agora em 2014, já está inscrito, e a meta é baixar o tempo lá. Na realidade tem uma maratona antes que é domingo, não esse
próximo domingo, no dia 17, é a Maratona de Curitiba. Eu vou correr ela também. Você diz que é subida e descida, né? É mais ou menos parecido o percurso com essas duas que eu fiz lá. É um pouco de sobe e desce o tempo todo. E eu quero ver o que dá em Curitiba, se sobrou ainda condição de fazer abaixo de 3 horas lá também, vamos ver, depois eu te conto. E depois é Boston, daí eu quero dar uma descansada e treinar a sério para fazer um bom tempo em Boston. Quero te dar boa sorte, dar os parabéns de novo pelas duas conquistas. A gente está programando, João, para o ano que vem. O pessoal que acompanha o Fôlego sabe que eu vou correr 2 provas em uma semana. E eu vou correr Paris dia 7 e Viena no dia 13. São 6 dias de diferença. Eu estou fazendo um drama para fazer isso, porque para mim é uma... Eu ainda estou sentindo dor de Berlim. Faz 2 meses que eu corri Berlim quase. E você foi lá e em uma semana você ganhou as duas abaixo de 3 horas. Então, para quem acompanha a corrida, o pessoal que acompanha o Fôlego sabe disso, entende o tamanho da conquista que você atingiu. Então, acho que essa história merece ser contada aí. Então, boa sorte. Tomara que você conquiste seus objetivos lá em Boston também, em Curitiba e Boston. Obrigado novamente. E eu esqueci de falar, eu vou correr a Corrida da Gentileza também, dia 8 de dezembro, aqui em Jundiaí, 10 km. E nós estaremos lá também cobrindo a Corrida da Gentileza e vocês acompanham tudo de casa pelo Fôlego, certo? Obrigado pela sua parceria. Esse foi o João Teoto, corredor, e esse foi mais um Programa Fôlego. Até a próxima. Tchau.